Um conhecido escritor evangélico, Philip Yancey, anunciou sua aposentadoria após revelar publicamente que manteve um relacionamento extraconjugal durante 8 anos, enquanto ainda era casado. A confissão causou forte repercussão entre fiéis e leitores, já que ele era visto como referência moral e espiritual no meio religioso. Não vou comentar, eu vou chamar a Daiane Oliveira para falar sobre isso agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane, estou segurando aqui minha vontade de entrar com os 2 pés no peito desse corte. Mas vamos lá, vamos ouvir a tua história primeiro. Não, você pode ficar à vontade, porque a gente tem muito a falar sobre o Philip Yancey. Primeiro que o Philip Yancey é aquela pessoa ali que é o paladino da moral e bons costumes, porque ele, né, ele é um grande autor, ele é internacionalmente conhecido, ele vem daquela linha conservadora, inclusive abarcando aquele grupo de cristãos evangélicos norte-americanos que falam muito sobre sofrimento, dúvida espiritual, perdão, independente do que a pessoa faça. Ele tem... Que conveniente. Não é? Ele é autor de alguns best-sellers, como Onde está Deus quando chega a dor? Maravilhosa Graça. E outra que esse daqui é fabuloso, Desapontado com Deus. E são livros, quando a gente fala de best-seller, é best-seller mesmo, né? São livros que venderam milhões de cópias ao redor do mundo. E não sei se vou dizer felizmente ou infelizmente, que aí depende do gosto de cada pessoa. Eu leio até bula de remédio, mas eu tenho grandes questões com alguns escritos, com coaches e por aí vai. Só que é isso, é um livro, Onde está Deus quando a dor chega, por exemplo, ele explora basicamente a dor e o sofrimento de quem questiona Deus. E aí a gente vai ter, eu acho que esse livro vai ser muito útil para a mulher do Philip, porque a gente vai ler o que ela falou depois de saber da traição de 8 anos. Vou te pedir para trazer, o pessoal já está contando aqui, né? Pauta clerical, né? Eu tenho sempre pautas eclesiásticas aqui, sempre vai ter uma pauta voltada para a religião. Vou te pedir, Ana, para trazer a matéria que fala sobre o Philip, o seu afastamento da igreja e a traição, e a gente vai depois ler o que a mulher dele falou sobre isso, por favor. Bora lá. Yancey, autor evangélico de renome internacional, anunciou sua aposentadoria da escrita e das palestras após revelar ter mantido um relacionamento extraconjugal de 8 anos com uma mulher casada. Em comunicado à revista Christianity Today, Yancey disse que sua conduta, abre aspas, contraria tudo o que acreditava sobre o casamento, fecha aspas. Com mais de 20 milhões de livros vendidos em 49 idiomas, Yancey é conhecido por abordar, abre aspas, graça de Deus, fecha aspas, de forma reflexiva sem militância política ou moralista. Entre suas obras, destacou-se por tratar do escândalo da graça, conceito que defende o perdão e o amor de Deus, mesmo para aqueles que aparentemente não merecem. Radicado no Colorado desde a década de 1980, Yancey se tornou um palestrante requisitado em igrejas e conferências evangélicas ao redor do mundo. Em 2021, lançou memórias sobre sua infância, pobre e rígida, marcada pela perda precoce do pai. Pois é, Ana, Maravilhosa Graça é esse livro aí que ele tem, que fala sobre esse escândalo da graça, né? Que é você olhar para os outros humanos com muito amor, perdão, inclusive perdão a quem, entre aspas, não merece. Não importa o que a pessoa faça, tem que dar esse perdão. Tem alguns religiosos, inclusive, que costumam se incomodar com essa ideia de dar graças a pecadores, mas ele fala sobre a fé que tem que dar credibilidade, que a fé cristã ela é soberana e por aí vai, né? Então, assim, temos muito questionamento sobre o Philip Yancey,
temos, mas ele é um ser humano e ele merece errar, e a vida pessoal dele não interessa a ninguém. No entanto, como ele é uma pessoa pública, logicamente, se afastou da igreja, como a matéria do Povo fala, em um momento em que nos Estados Unidos a gente vive uma grande crise nas igrejas pentecostais. Muitos pastores, eu gosto muito de uma série da Netflix que é Green Life, que fala, né, sobre uma família de pentecostais. Deus é bom o tempo todo, eu adoro aquela série. É uma família que faz tudo de errado, mas Deus é bom o tempo todo, eu adoro esse conceito. E é muito sobre isso que vem acontecendo nos Estados Unidos hoje. Grandes líderes religiosos estão acometidos ali por polêmicas, por casos de infidelidade, por crimes, corrupção, então sendo expulsos, né, postos para fora das suas igrejas. E o Felipe é mais uma dessas pessoas que, em um casamento de 55 anos, vem aí à Terra por uma infidelidade, e ele se coloca, não sei se ele foi obrigado a se colocar porque o seu núcleo religioso ali descobriu, ou se foi algum tipo de ameaça, mas ele foi a público falar sobre isso por algum motivo. E aí eu vou te pedir para trazer a matéria da Metrópolis, por favor, Ana, porque a esposa do Felipe, que é a Janet Yancey, logicamente, ela falou sobre essa traição. O Felipe tem 76 anos, assumiu essa traição pública com essa outra pessoa que também era casada, e a Janet, que é casada com ele há mais de 55 anos, também resolveu falar. Ela comentou o seguinte, entre aspas, fiz um voto matrimonial sagrado e vinculante há 55 anos e meio, e não quebrarei essa promessa. Aceito e compreendo que Deus, por meio de Jesus, pagou e perdoou os pecados do mundo, incluindo os de Filipe. Que Deus me conceda a graça de também perdoar, apesar do meu trauma insondável. Eu gostaria muito de saber o que é trauma insondável. Eu não sei, mas ela está traumatizada de acordo com ela. No e-mail que confessou o caso extraconjugal, Felipe afirmou uma coisa, entre aspas, para minha grande vergonha, confesso que durante 8 anos me envolvi deliberadamente em um caso pecaminoso com uma mulher casada. Minha conduta contrariou tudo que eu acredito sobre o casamento. Foi também totalmente incompatível com a minha fé e com os meus escritos, causando profunda dor ao marido dela e a ambas as nossas famílias. Observe que ele coloca o marido da mulher na frente da esposa dele. Eu acho isso fabuloso, né? Muito legal. Não compartilharei mais detalhes por respeito à outra família. Não é a minha esposa há 55 anos comigo, é a outra família. E ele continua, agora meu foco é reconstruir a confiança e restaurar meu casamento de 55 anos, que Janet já disse que está tudo certo, tendo me considerado inapto para o ministério cristão. Estou, portanto, me aposentando da escrita, das palestras e das mídias sociais. Em vez disso, preciso dedicar meus anos restantes a viver de acordo com as palavras que já escrevi. Oro pela graça e pelo perdão de Deus, assim como pelos seus, e pela cura na vida daqueles que feri. A esposa, problema dela, né? Enfim, é isso, Ana. A gente tem muitas coisas aqui a falar, né? Em 2023, o Yancey, ele revelou que ele sofre com a doença de Parkinson. Apesar disso, ele continuou trabalhando, continuou com suas atividades intactas, e só agora, em 2026, é que ele assume que não estaria apto, não por uma questão de saúde, mas pela sua infidelidade, e que está em desacordo com tudo que ele escreveu. Ou seja, primeira opção, ou tudo que ele escreveu pode ser queimado e jogado fora, e aí ele pode, né, tranquilamente viver a vida dele, ou ele está aqui nesse momento assumindo que as pessoas, e não só ele, né, todas as pessoas que trabalham com a escrita cristã e lucram de alguma forma com essa escrita cristã, podem não viver em desacordo com as regras de Deus, mas continuará lucrando independente do que faça, porque tem uma comunidade ali que apoie. Então, se ele não retira essas obras e continua vendendo essas obras,
qual é a punição que ele tem, ou qual é o perdão que ele tem, ou por que as pessoas deveriam acreditar que está tudo certo o que ele escreve? Eu tenho grandes questionamentos, que é uma pessoa que não vive o que escreve, né? Mas é meio contraditório, para não chamar de hipócrita, porque eu não quero utilizar esta palavra para o Yancey. Mas ele é mais um exemplo, Ana, de contradição dentro das religiões. E assim, sinceramente, força, Janete, força, porque eu não sei nem o que te dizer depois de 55 anos de casada, tu levou um chifre, ser mundialmente anunciado isso, e você ainda dizer que vai continuar com seus votos. Parabéns, viu, Janete? Essa declaração dela, na verdade, me dói mais do que todo o resto da história, porque tem uma violência aí. Uma violência que é construída por palavras suaves e mensagens edificantes e livros com ensinamentos que, no fundo, parece que só servem para incentivar que uma mulher numa situação dessa, 55 anos, né, de dedicação a um relacionamento que tem como princípio para eles a monogamia, né, e a fidelidade, ser humilhada publicamente dessa forma, né, e ainda ser violentada por esse discurso que diz para ela que ela tem que baixar a cabeça e dizer não, eu vou perdoar porque, né, é assim que me ensinou. E veja como é conveniente, né, que esse discurso ele é elaborado, propagado e defendido pelos mesmos homens que deles se servem para fazer o que eles querem, a hora que eles são pegos, ou a hora que não interessa mais, ou a hora que eles estão doentes, né, e veem que vão precisar da mulher para cuidar dele, né? Que é uma chance bem grande de ser isso que está acontecendo ali. A hora que eles precisam ou não querem mais, não interessa mais. Ai, desculpa, gente, errei, mas é isso, né? Deus perdoa e eu vou aqui me afastar. O pessoal do chat estava até apostando que daqui a pouco ele já entra com um livro de história de redenção e tudo mais. É uma violência. É uma violência. E o que mais me chama atenção é isso, é que é uma violência que é construída sobre... né, com base em palavras edificantes e macias e mensagens bonitas de amor e de perdão, que são sempre uma forma de manter o poder de quem faz o que quer e usa as mesmas palavras que profere, não para viver da forma que eles consideram correta, mas para se desculpar. Todo esse discurso dele, para mim, me parece que é só é a criação de um álibi. Né? Todo esse discurso, todos os livros desse cara e as suas palavras, enfim, seus ensinamentos são a criação de um álibi, porque ele pode fazer o que for, que ele já condicionou a coitada da mulher a perdoar ele, né? E ela provavelmente uma vida inteira dedicada a uma comunidade que vai julgá-la. Ele não só condicionou ela, ele condicionou todo o seu meio, ele junto, né, com toda a sua estrutura, condicionou todo o seu meio para julgá-la se ela não aceitar. Então, se ela não aceitar e resolver divorciar, ela ainda é excluída, perde todos os vínculos, ela que está fazendo a coisa errada. Não sei nem se tem uma forma de sobrevivência, né? Também é isso, a mulher muitas vezes é isolada, essa coisa do papel tradicional da mulher ali, não sei no caso deles, mas isso é bem frequente. E ele basicamente construiu a própria rede de segurança, que é essa crença toda que não tem nada a ver com fé, com religião, com Deus, com coisa nenhuma, mas tem a ver com os álibis e as proteções que homens poderosos criam para si mesmos, manipulando os outros. Que beleza, hein? Que delícia. Que delícia, que delícia. Eu desejo clareza de pensamento para essa mulher e uma vida menos sofrida aí, né, com menos... gaslighting básico, o Márcio está resumindo aqui para mim. Gaslighting básico, né? E, Ana, só para deixar registrado, eu faço uma aposta, tá? Talvez tenha um livro já escrito aí pós-mortem para ser liberado pela Janete, viu? Só fica essa dica aí. Janete, escreve o seu próprio, Janete. Ai, ai.
É isso. Ficamos por aqui, porque se eu falar tudo que eu quero, enfim, vou passar 2 dias do. Ficamos. Beijo, gente. Ficamos. Beijo, gente. Não caia nessas lorotas, não, tá? Quer ter sua fé, tenha sua fé. Mas não cai nessas lorotas. Essas lorotas, não. Deus não falou chifrar os outros, tá? Vamos lá.